Bom dia, graça e paz seja com todos. Vamos entrando, começa agora mais um momento de devocional manhã com Deus. E hoje nós vamos estar falando de Atos 16, do versículo 25 ao versículo 26. Mas antes de iniciarmos nosso devocional manhã com Deus, que é o nosso devocional de todas as nossas manhãs, nós vamos fazer uma oração. Amém? E que esse devocional, ele venha ser uma resposta, um direcionamento, e venha trazer edificação para a tua vida. Pai, nesta manhã, nós estamos aqui reunidos, prontos para te ouvir falar. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Que a sua palavra nos traga edificação e transformação. Tenha total liberdade, Pai, para falar conosco, nos trazer direcionamento, nos edificar por meio da tua palavra, nos transformar e nos faz saber do teu amor leal por nós nessa manhã. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nós consagramos a nossa vida, o nosso dia e o nosso mês nas tuas mãos. Que possam ser dias abençoados, cheios de paz, de alegria e da tua presença. E que a tua graça nos encontre. Eis-nos aqui. Espírito Santo, o nosso dia é teu. O que nós vamos viver hoje? Que seja para que todos vejam, saibam e juntamente compreendam que a mão do Senhor está em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar lendo. Bem-vindo, Ivan. Paz do Senhor. Bem-vindo, Anselmo. A paz do Senhor. Edivaldo. Bem-vindo. Bom dia, paz do Senhor. Então hoje nós vamos estar lendo em Atos dos Apóstolos 16, é o capítulo, do versículo 25 ao 26, certo? Que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. Hoje nós vamos estar falando sobre a oração que tem poder. Porque sim, a oração continua tendo poder. De mudar cenários, mudar histórias, mudar destinos. E nos fazer acessar a presença do Senhor. A oração, irmãos, ela não é apenas palavras. A oração é um acesso que nos gera mais relacionamento e autoridade espiritual. E muitas das vezes nós pensamos que orar é apenas ficar repetindo, algumas frases, mas na verdade não. A oração, ela é um posicionamento. Um posicionamento que nós vamos tomar, porque é uma escolha, que a nossa carne, ela odeia oração. A nossa carne, se ela pudesse, ela ficava o tempo inteiro parada, cansada, aproveitando só os outros desejos, menos orar. A nossa carne, ela é fraca, mas a oração faz com que o nosso espírito seja fortalecido e possamos assim, vencer o mundo. A oração, ela é poderosa. E quando você faz ela com sinceridade, isso muda tudo. É quando o natural se conecta ao sobrenatural.
E a sinceridade na sua oração tem um grande poder de mudar cenários, mudar a sua trajetória e até mesmo mudar decretos. Paulo e Silas estavam na prisão. E talvez hoje a prisão que te ronde seja as situações adversas, sejam as circunstâncias, seja um cenário ruim. Talvez a situação que te prenda são os decretos de alguém que disse que não ia dar certo. Seja o decreto de alguém que disse para você desistir. Muito obrigada, Lucas. Seja o decreto do homem que desacreditou em você. Mas eu posso falar uma coisa para você? Tem um Deus que te chamou pelo nome. E disse que você não precisaria temer, porque em todo tempo Ele estaria contigo. Aqui no versículo que nós lemos, nós vamos, na verdade, o capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 39, vai contar a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam em um ambiente desconfortável, considerado a muitos o fim de tudo. Eles estavam em um cenário de dor. A palavra do Senhor vai nos relatar que eles estavam machucados, feridos, presos injustamente em um ambiente de dor. Mas mesmo assim, eles decidiram orar e adorar ao Senhor. E isso nos ensina algo poderoso. A oração não pode depender do cenário em que nós vivemos. A oração não precisa depender de circunstâncias favoráveis. Ela precisa depender da sua fé. Enquanto eles oraram e adoraram ali ao Senhor, o céu, ele respondeu. Mas de uma forma bem diferente. Talvez eles não imaginassem o que iria acontecer. E eu tenho quase certeza que não. Mas eu acho que eles até pensavam: Silas, nós estamos num momento de dor, num momento difícil, e o jeito é orar. Você vai louvando, eu vou orando daqui. Quando te faltar palavras, você começa a cantar e aí eu começo a orar. E nós vamos chamar a atenção do céu e vamos ter respostas. Só que Deus, ele fez diferente. Não mandou apenas uma resposta rápida. Porque às vezes o que a gente quer é que Deus confirme, né? É que Deus fale algo. Não, mas Deus naquele momento fez a terra também entrar em ação. E através da adoração de dois jovens em um período muito difícil, houve uma grande movimentação na terra. E as cadeias que cercaram aquelas duas pessoas foram rompidas. E o impacto da presença de Deus naquele lugar foi tão grande, tão intenso, que fala que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas, não apenas a porta de Paulo e Silas, mas todas as portas se abriram. E conforme você vai orando e vai adorando a Deus, e buscando talvez respostas rápidas do céu, e você não tem visto o cenário mudar, fica tranquilo, porque os céus, ele já entrou em ação. E em breve a terra também entrará. E o impacto daquilo que você tem buscado no Senhor, eu não sei do que você tem buscado, eu não faço ideia a forma que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido aos céus, mas eu tenho uma certeza, que Deus, ele não mandará apenas respostas, mas provisão, porque o que você precisa não é que Deus apenas confirme, você precisa de uma mudança, e o impacto será tão grande sobre a tua vida, que esse impacto também abalará as estruturas dos que estão ao redor, porque todos verão, saberão e compreenderão que é a mão do Senhor que está sobre a sua vida. A oração verdadeira tem poder de romper aquilo que parecia ser impossível na sua vida. Qual é o impossível que você tem orado e entregado nas mãos de Deus hoje? Porque estamos passando por um momento difícil. Não sabemos como lidar com a situação. O jeito
é orar. O jeito é clamar. O jeito é agradecer pelo que já está se orando. Mas, Juliana, ainda nem aconteceu, mas isso é fé em ação. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não viveu, mas que a gente sabe que Ele vai fazer. É orar, louvar e agradecer. Em Atos 12, do versículo 5 ao versículo 7, vai falar também sobre a história de Pedro. Pedro, ele também estava preso. E diz assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja se reunia e continuava orando por ele. E eis que sobreveio um anjo do Senhor sobre aquele lugar, e as cadeias caíram em suas mãos. O povo que ora, vem todas as travas caindo. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas tendo medo, né? Eu tenho medo que alguém jogue mal olhado em mim, que alguém ore de forma negativa pra mim. Eu tenho medo que alguém lance sobre a minha vida alguma palavra de maldição, que façam obra de macumbaria pra mim. Meu filho, maior é o que está contigo. E enquanto estão fazendo o trabalho para te causar danos e destruição, tu tá ali orando. E aí tem um Deus em pé no trono, observando você e mandando anjos para te guardar. E sobre você não há inferno que prevaleça, não há obra do inimigo que prevaleça, não há cilada que prevaleça, não há obra de bruxaria, de macumbaria ou encantamento que prevaleça, porque maior é o Deus que está contigo. Então por que temer o mundo se há um Deus poderoso guardando a sua vida? Não tem por que temer, irmãos. Enquanto Pedro estava preso, havia um povo de joelhos pela vida dele. Sabe por que você ainda não caiu? Porque ainda, além da sua oração, tem alguém também que ora por você. Existe uma revelação muito forte espiritual nessa mensagem de Pedro, que é um milagre. Milagres, eles são liberados sobre a minha vida e sobre a sua vida quando tem oração nela. Pedro, ele não saiu da prisão porque ele era forte. Pedro não saiu da prisão porque ele era uma pessoa influente. Pedro não saiu da prisão porque ele tinha condições para sair da prisão. Não, Pedro saiu da prisão porque ainda havia alguém orando. Você sabia que tem muitas vezes que eu estou aqui na minha casa, estou lendo a Bíblia, às vezes eu já estou em oração, às vezes eu estou até lavando louça e vem um nome na minha cabeça do nada. E aí eu começo a orar por aquela pessoa. Eu oro por pessoas que eu não conheço. Todos os seguidores nossos, todos os novos seguidores, eu coloco o nome de todos os novos seguidores no nosso caderno de oração. Aqui, ó, tem nome desde janeiro. E o outro caderno tá cheio também de nomes. Por quê? Porque a gente tá orando por todos vocês. Tem muita gente aqui que eu só vi no dia que me seguiu, que não tem nos acompanhado tanto, mas mesmo assim nós continuamos em constante oração. Sabe por quê? Porque a oração, ela tem poder, irmãos. E muitas das vezes, tudo que a gente precisa é de alguém orando por nós. Então saiba que eu estou orando por vocês, viu? A oração coletiva, ela tem poder de quebrar prisões, liberar respostas e trazer intervenções divinas. A oração individual também. Mas nunca subestime, irmãos, o poder da oração. Tem pessoas que falam: eu vou parar, eu vou desistir na caminhada, eu tô cansado, eu tô frustrado, eu tô desanimado. E aí Deus, ele olha pra mim, pra você nessa manhã e fala: ei, tá difícil? Tá cansativo? Então continue orando. Não é pra parar de orar, porque a primeira coisa que o inimigo quer é que nós venhamos parar de nos alicerçar. E o que acontece é que muitas pessoas não conseguem realizar os teus sonhos e os teus projetos. Por quê? Porque se encontram em um cenário de tanta dor e sofrimento que já desistiram de tudo. Desistiram de orar, desistiram de buscar, desistiram de clamar. E aí Deus, ele vem numa live
falar pra você, que talvez você não me conheça. Prazer, eu sou a Juliana Ferreira, sua amiga na fé. Paz, Pastor Luiz, vamos estar orando pela sua casa. E somos felizes pelo seu testemunho. Olha que testemunho lindo, tá vendo? O pastor Luiz fala assim, ó: eu fiquei 27 dias entubado e os médicos me desenganaram, mas eu estou de pé porque Deus é bom e fiel. Coloquem o pastor Luiz e a família deles embaixo da oração de vocês e olha um testemunho lindo do que Deus faz. Viu? Lindo. A oração, irmãos, é um dos alicerces mais lindos que mudam qualquer decreto. A oração muda. Às vezes o homem já desenganou você e disse: não tem mais jeito. Aí tem um povo orando. Aí tem um povo clamando. E Deus está falando: eu vou trabalhar. Sabe para quê? Porque eu faço o impossível acontecer na sua vida, para que todos vejam que eu ainda sou Deus. A Bíblia mostra que muitos acontecimentos espirituais acontecem no momento em que nós estamos orando. E muitas pessoas me perguntam: Juliana, é melhor orar de madrugada? Porque falam que a oração de madrugada ela é poderosa. A oração ela é poderosa em qualquer horário. O que acontece na madrugada é que você não tem distração. Então você consegue melhorar o seu foco. Então na oração da madrugada você tem o quê? Algo chamado silêncio. E você consegue mostrar a Deus a tua dor. Você consegue detalhar melhor os processos difíceis e você vai lutando as suas batalhas na oração, batalhas que para muitos é invisível, mas que você sabe o quão difícil elas são. Orar também representa um tempo onde Deus se manifesta de forma sobrenatural. Quando nós oramos de noite, na madrugada, nós estamos tirando o tempo do nosso sono para dedicá-lo a quem? A Deus. E Paulo e Silas, na palavra que nós lemos, vai dizer que na madrugada, ali por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando ao Senhor. Enquanto muitos presos dormiam, eles estavam adorando. Enquanto muitas pessoas aceitavam o decreto, eles estavam adorando. Enquanto muitas pessoas olhavam para a prisão e falavam: acabou, meu filho, não tem mais jeito, mais solução. Eles continuavam na madrugada buscando e adorando, porque eles sabiam que havia um Deus que poderia mudar aquele decreto. Paulo e Silas, eles não tiveram apenas mudança de decreto, eles foram libertos. O céu respondeu à adoração e o impossível aconteceu, irmãos. E talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil na sua vida. Um momento onde cada passinho parece que está te levando para o fim de todas as coisas. Um momento onde ninguém vê sua dor e ninguém nem a entende. Um momento onde as respostas não estão chegando para tua vida. Irmãos, obrigada pelos presentinhos, viu? Deus abençoe. Um momento onde tudo parece parado na sua vida. Mas Deus nessa manhã te chama para um lugar chamado lugar do encontro. Juliana, onde é esse lugar? Teu quarto. É um lugar secreto, íntimo. Ele te chama para a oração. Porque é no meio da oração de hoje que Deus quebra cadeias, Deus muda decretos e Deus transforma no dia de hoje, através da oração, a tua história. A oração, ela muda histórias, irmãos. A oração, ela não vem apenas para te dar alívio emocional. A oração é a ferramenta espiritual que Deus nos deixou para causar transformação de vidas. Você vai orando e Deus vai entrando nessa situação que você falou que é impossível. O invisível começa a se mover. Decisões espirituais são alteradas. O inferno até se levantou, mas você está orando e ele vai cair. Por um caminho ele veio, por 7 ele correrá, porque há um decreto mudando sobre a tua vida. E nesta manhã Deus manda dizer: volte a orar. A oração muda diagnósticos. Eu já vi orações restaurarem famílias.
Eu já vi caminhos serem abertos, mas também portas de humilhação, de transtornos, de aflição serem fechadas. Deus, ele reverte situações, irmãos, enquanto você ora. Não é para parar no meio do cenário, é para continuar. A sua casa precisa de um lugar chamado oração. A sua vida precisa estar no altar. E o altar, ele é construído em oração. Não apenas momentos difíceis. Deus, ele quer que você ore todos os dias. Tá difícil, ora. Tá tudo bem, ora. Mas não deixa de orar. O segredo continua sendo a oração. Porque uma vida de oração gera intimidade com Deus. Traz direção de vida, fortalece a fé e libera milagres. Eu vou, nesse momento, fazer uma oração pela tua vida. E eu quero que os irmãos que puderem, escreva aqui nos comentários. A oração hoje mudará minha vida. A palavra fala que a palavra tem poder. Então, se você puder escrever a oração hoje muda a minha vida, você não tá falando que ela vai mudar, você tá falando que ela muda. É um decreto que você tá colocando no mundo espiritual. Nós precisamos começar, irmãos, a colocar a nossa fé em ação. Deus, ele não trabalha no meio do será ou do talvez, ele trabalha no meio da confiança que você coloca. Então, quando você fala que a oração que você vai fazer hoje, ela tá mudando o seu decreto, ela tá mudando o cenário, ela tá mudando sua vida, o mundo espiritual entra em concordância. Eu não sei o que é impossível para você, mas eu sei de uma coisa, que a oração hoje começa a mudar a sua vida. A Rosiluz já declarou: a oração hoje muda minha vida. E é isso aí. Quantos irmãos vão escrevendo, eu vou orando pela tua vida. Amém? Uma oração simples para iniciarmos o dia. E hoje à noite nós temos oração. Hoje nós temos oração às 10 horas da noite. Então, se você precisa de uma oração completa por todas as áreas, vem à noite, que hoje, 10 horas da noite, nós estaremos orando de forma completa para a tua vida. A Cida já declarou também. A oração muda a minha vida. E é nessa fé que nós seguimos, irmãos. Há um decreto sendo colocado nessa manhã, que é a oração. Eu não sei que hora que você vai fazer sua oração. Se é agora comigo, se é à noite, se é de tarde. Mas a oração de hoje começa um novo cenário para a tua vida. Amém? Senhor, obrigada por nesta manhã nos reunir aqui em oração. Hoje o Senhor nos lembrou que a oração ainda tem poder e que nós não precisamos do plano B ou C. O primeiro plano é orar e ele já dá certo. Senhor, nos ensina a orar com verdade, com fé e com perseverança. Que não venhamos depender das circunstâncias, mas que nós venhamos depender da tua presença, Pai. Levanta-nos, Senhor, e nos faz com que o nosso espírito esteja em intercessão também uns pelos outros. Que sejamos pessoas que oram, pessoas que creem, pessoas que permanecem e pessoas que vivem milagres. Testemunhos vivos de um Deus que transforma. E que todos vejam e saibam que a mão do Senhor está sobre a nossa vida e que é o Senhor que tem criado tudo em nossas vidas. Porque a oração ainda muda decreto, a oração ainda muda cenários e a oração ainda faz milagres acontecerem. Mesmo, Pai, nas noites mais difíceis, nos dê força para continuar adorando. E que através da nossa oração, cadeias sejam quebradas, histórias sejam transformadas e o teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez, exaltado em nome de Jesus. Eu declaro que hoje é o dia, em nome de Jesus, que a nossa oração
começa a mudar a nossa história, porque há um Deus que muda vidas e a oração nos fez acessar este Deus. E tudo nós podemos por meio do Senhor que nos fortalece. E nós declaramos que Jesus é o nosso caminho, verdade e vida. E é por isso que hoje a nossa vida já começa a mudar, porque Cristo conosco vai. Então nós iremos. Amém? Que Deus ele te abençoe, guarde, proteja e ilumine a sua vida. Para todos os novos seguidores, estarei colocando você no nosso caderno de oração. E que Deus ele tenha falado com você hoje. Hoje, a resposta para você é continue em oração. Continue em oração. Porque até o decreto de que era o fim começa a ser transformado em decreto de vitória. Porque você tem um Pai. E enquanto você ora, os céus estão trabalhando por você. Amém? Não tem um método infalível a não ser a oração. Então ore, porque é em fervente oração que nós acessaremos o milagre. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus proteja e Deus ilumine. Obrigado por você estar aqui conosco. É um prazer te receber. Eu volto com vocês hoje às 10 horas da noite para fazermos oração. Porque a oração ainda muda cenários. Deus abençoe.